esse dia que o Senhor fez, porque podemos nos reunir aqui na casa do Senhor para agradecer a esse Deus, agradecer o amor, a graça, a misericórdia, o perdão que tem sobre as nossas vidas, amém? Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 30. Aleluia. Salmo 30. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me elevaste e não fizeste com os teus inimigos se regozijassem sobre mim. Ó Senhor, meu Deus, eu clamei a ti e tu me curaste. Aleluia. Nós clamamos a ti, Senhor, o único Deus, o único Senhor, o único Salvador, o único que pode curar o nosso físico, o nosso espiritual. Tudo é o Senhor. E nós louvamos e agradecemos. Porque não há Deus como o nosso Deus. Não existe um outro Deus. Não existe um outro Salvador. Não existe um outro Senhor. Não existe um outro que se entregou numa cruz por amor a nós. Não existe nenhum outro que possa nos salvar, a não ser o único e verdadeiro Deus. Nós te louvamos por isso, Senhor Jesus. Nós te bendizemos pelo teu sacrifício de cruz, que foi por amor, Senhor, aquele alto preço que o Senhor pagou ali, Deus amado. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque pelo teu sangue derramado naquela cruz nós podemos ter vida hoje, Senhor. Nós, Senhor, podemos ser livres, Pai. Nós podemos levantar as nossas mãos e te adorar, te agradecer e te bendizer, Senhor. Oh, Jesus, perdoa-nos, Senhor. Perdoa pelos momentos, Senhor amado, que nos esquecemos disso, Senhor. Nos esquecemos de agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor passou, pela tua vida aqui na terra, Senhor, por tudo que o Senhor sofreu, Senhor, para que hoje fôssemos livres em ti, Senhor Deus. Oh, Paizinho Santo e querido, tem misericórdia de nós e nos perdoe, Senhor. E aceita, Senhor, nesta manhã, Deus, a nossa gratidão a ti, Jesus. Aceita, Senhor amado, as palavras, Senhor, que queremos louvar a ti nesta manhã. Aceita, Senhor amado, e receba cada oração feita aqui neste lugar, Senhor Deus. Oh, Paizinho querido, nós cremos que tu estás presente aqui conosco, Senhor, nessa mesa nossa, Senhor Jesus. Nós cremos que o Senhor vive, que o Senhor reina para todos sempre, que o Senhor não ficou preso naquela cruz, que o Senhor não ficou preso dentro de um túmulo, mas o Senhor vivo está, aleluia. E nós te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Nós te bendizemos, nós te amamos, Paizinho, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus querido. Nós nos reunimos aqui, neste lugar, na tua presença, para te adorar, Senhor, para exaltar e bendizer o teu santo nome. Aleluia. Graças te damos. Tu és soberano, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és santo, Senhor. Tu estás aqui, Senhor, presente, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Amamos estar na tua presença. Aleluia. E fazer
Senhor, é aquele que vive e reina para todo sempre. Nós te amamos, Jesus. Não há outro Deus maior. Não há Deus como o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Nós declaramos isso, Senhor. Não há outro Deus como o nosso Deus.
nós te adoramos, Jesus. Renova o nosso interior, o nosso exterior, renova nossa mente, os nossos lábios, Senhor. Renova tudo, Senhor, em nós, ó Deus. Nós pedimos a Ti nesta manhã, Jesus, aleluia. Que seja um novo mês de renovações nas nossas vidas, Pai, para a glória do Teu nome. Mas apresentamos para o Senhor, Pai, cuida dessas vidas que estão precisando de Ti.
gente já pediu que continuemos a orar para que agora não volte o desejo de fumar, para que não volte o desejo das drogas, porque essa agora é outra batalha. E enquanto ele estava na UTI entubado, ele contou para minha tia que ele teve um sonho, como se fosse uma visão. Ele viu vários cavalos negros, pessoas com roupas negras que tentavam arrastar ele pelos pés e pelas mãos. Mas na hora que ele estava sendo arrastado, ele disse que ele viu um cavalo branco, com alguém montado no cavalo branco, que brilhava uma luz, e isso puxou ele e resgatou ele daqueles que estavam levando. Então eu falei para ela, o Senhor está dando mais uma oportunidade para ele, que ele saiba aproveitar, que ele creia que foi o Senhor que livrou ele, e que ele tem uma nova oportunidade de vida. E nós agradecemos, porque o Senhor que cura é o nosso Deus, e Ele está aqui, Ele está curando. Então apresente em oração, mesmo que a gente não saiba o nome daquelas pessoas que estão na UTI, nós não sabemos os nomes, mas o Senhor sabe. E nós apresentamos a Ti, Senhor, essas vidas, porque Tu és o Deus que cura. Aleluia! Obrigada, Senhor.
Glória a Deus. Graça e paz a todos, amém? Bom dia a todos, em nome de Jesus. Graças damos a Deus por estarmos na sua casa, em sua presença, louvando, adorando aquele que é digno de receber a glória, a honra e o louvor, hoje e para todos sempre. Aleluia. Pai, nós entregamos tudo em tuas mãos, meu Deus. Hoje é um dia especial, Pai querido, porque nós, em reverência, Pai querido, em gratidão, Senhor, cumprindo a tua ordenança, Deus Todo-Poderoso, estamos celebrando a ceia do Senhor, ó Pai querido. O Senhor disse que nós deveríamos trazer à memória todos os teus feitos por nós. Graças te damos a Deus querido, por tão grande amor e tão grande salvação que o Senhor nos ofereceu, Pai querido. Em nome de Jesus, ó Pai, nós celebramos com alegria, Deus Todo-Poderoso. Porque se não fosse o Senhor, ó Deus, não teríamos vida, Pai. Se não fosse o Senhor, ó Pai, nós ainda estaríamos presos nos nossos delitos e nos nossos pecados, ó Deus. Se não fosse o sacrifício de Jesus Cristo, ainda estaríamos, ó Deus, debaixo de maldição, Senhor. Se não fosse o sacrifício de Jesus Cristo por nós lá na cruz, ainda estaríamos, ó Deus Todo-Poderoso, recebendo o castigo da nossa transgressão, do nosso pecado, Pai. Mas por amor a nós, ó Deus querido, e a tua palavra diz que Ele nos amou e amou até o fim, Senhor. Obediente que foi, Senhor Deus querido, morreu em nosso lugar. E hoje nós, com alegria no nosso coração, Pai querido, com gratidão, nós celebramos, ó Deus querido, e cremos, ó Deus, que o Senhor toma o lugar conosco na mesa do Senhor, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que os teus anjos, ó Deus Todo-Poderoso, batalhem por nós um bom combate nesta manhã, Senhor, porque sabemos, ó Deus, que o império das trevas, ó Deus querido, que os principados e potestades, ó Deus, que o inferno, ó Deus querido, se move, ó Pai, contra a nossa vida, contra a igreja do Senhor, ó Pai querido. Por isso, ó Deus, nós rogamos ao Senhor, ó Pai, o Senhor dos exércitos, ó Deus querido, para que o teu grande exército, ó Pai, batalhe por nós um bom combate, ó Deus querido. Não permita, Deus Todo-Poderoso, e a tua palavra já nos garante, ó Pai, que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, fala conosco, ó Pai, manifeste o teu poder, manifeste a tua palavra, Pai querido, a palavra liberada para a nossa vida nesta manhã, Pai, a palavra rema, Pai, a palavra que faz a diferença na nossa vida, Pai querido, e que ela encontre em nosso coração, Pai querido, um solo fértil, ó Deus Todo-Poderoso, para que possa, ó Deus, germinar e prosperar, ó Pai, naquilo para o qual o Senhor a envia, Pai querido. Com toda certeza, Pai, ela não voltará vazia, meu Pai. Ó Deus, alcance corações através da internet, ó Pai querido, vidas, famílias, ó Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, aquele que está em desespero, ó Pai querido, aquele que está, Pai Todo-Poderoso, sem esperança nesta vida, Pai querido. Ó Deus, nós queremos apresentar nesta manhã, Pai, o Jesus que cura, que sara, ó, o Jesus que restaura, que transforma, ó Pai Todo-Poderoso, o Jesus, ó Pai Todo-Poderoso, que deu a vida por nós, ó Deus querido. Em nome de Jesus, ó Pai, consagramos tudo ao Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, e que o teu nome seja exaltado e glorificado, Pai, nesta manhã, Pai querido, em nossa vida e através da nossa vida, Pai querido. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor, adoração, riquezas, poder, ó Pai querido, tudo ao Senhor, ó Pai querido, porque tudo é para Ti, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, assim nós oramos, ó Pai, e colocamos tudo em Tuas mãos, ó Pai querido, para a glória do Teu nome, hoje, para todos sempre, Senhor, amém, e graças ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor, louvado, engrandecido seja o nome dEle, para todos sempre. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Nós vamos aproveitar o nosso primeiro domingo de abril
E vamos já consagrar a nossa oferta hoje, honrando ao Senhor. Provérbios 3, 9 e 10, e do Senhor, o sábio diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias, as primeiras coisas de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Honra a quem merece honra, louvado seja o nome do nosso Senhor, porque é Ele que faz com que os nossos celeiros se encham, transbordem, na sua medida, que é a boa medida, sacudida e transbordante. E é Ele que faz transbordar de vinho os nossos lagares. Amém? O vinho que simboliza a alegria do povo do Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos orar, consagrar. Se você trouxe uma oferta ou dízimo ao Senhor nesta manhã, depois da oração, da consagração, você pode depositar no gasofilácio, que o Senhor, que esta palavra se cumpra na sua vida, na nossa vida, em nome de Jesus. Pai, nós também queremos nesta manhã, Pai, honrar ao Senhor, Deus querido, com as primícias da nossa renda, Pai. Podemos trazer da tua casa, Pai querido, as ofertas e os dízimos, ó Pai, que serão consagrados ao Senhor neste dia e durante este mês, ó Pai. O Senhor disse que nós deveríamos trazer todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na tua casa, Pai Todo-Poderoso. O Senhor se coloca, Pai, à disposição para ser provado, ó Pai querido, porque o Senhor vai abrir janelas dos céus e derramar bênçãos, ó Pai, que de tal maneira, Pai Todo-Poderoso, que farão transbordar a nossa vida, Pai querido. Ó Deus, o Senhor é um Deus de promessa, Pai, um Deus que cumpre aquilo que o Senhor diz, ó Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, nós fazemos isso não por necessidade ou por obrigação, Pai querido, porque o Senhor ama quem dá com alegria, Pai querido. Ó Deus, nós amamos a Tua casa, amamos a Tua obra, Pai querido, amamos vidas, ó Deus Todo-Poderoso, e tudo isso, ó Pai querido Santo, é para que vidas sejam alcançadas através da Tua palavra, alimentadas pela palavra que transforma, a palavra, ó Deus querido, o pão da vida, Pai, a água da vida, Senhor Deus querido. Em nome de Jesus, louvamos o Teu nome, ó Pai. Recebemos, consagramos e abençoamos, ó Pai, as nossas ofertas e os nossos dízimos, ó Deus, para a glória do Teu nome, hoje e para todos sempre. Amém e graças a Deus. Amém? Se você trouxe uma oferta ou um dízimo ao Senhor, pode depositar no gasofilácio, que o Senhor, que a palavra de Deus, com toda certeza, se cumprirá na sua vida para a glória do nome dele. Amém? Em nome de Jesus. Santo, santo, santo é o seu nome. Aleluia. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor. Também é um dia especial. E celebra-se a Páscoa do Senhor. E nós não podemos deixar de celebrar, porque é uma das festas que o Senhor instituiu quando o povo ainda estava no Egito, debaixo da servidão de Faraó. O Senhor estava prestes a livrar o povo de Deus, o seu povo, do aprisionamento, né, da servidão. E o Senhor instituiu a Páscoa do Senhor, ainda na terra do Egito. E nós celebramos até hoje. E tanto a Páscoa descrita no livro de Êxodo, nós vamos, Êxodo capítulo 12, onde nós vamos ministrar a palavra, tanto a Páscoa descrita no livro de Êxodo capítulo 12, e a morte de Jesus Cristo descrita no Novo Testamento, ela possui paralelos importantes na nossa vida, né, na nossa vida cristã. E aqui, Êxodo capítulo 12, aponta diretamente para a vinda de Cristo, para a vinda de Jesus Cristo. E então há muito que nós
vemos na palavra de Deus e aprendemos e desfrutar da Páscoa do Senhor para a nossa vida, e ela traz muito significado para a nossa vida nos dias de hoje. Amém, queridos? Então, celebraremos com alegria, e não é nem por se tratar de morte, é para que estejamos tristes diante do Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Abra lá sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo 12. Aleluia, Senhor. Êxodo, capítulo de número 12. Amém? Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, e com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, e é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. Celebrareis por estatuto perpétuo. Louvado seja Deus pela sua palavra. Amém? Então nós vemos aqui a ordem do nosso Senhor Jesus a Moisés e a Arão ainda na terra do Egito. O povo estava prestes a deixar o Egito, mas ainda Deus tinha algo a fazer. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. E Deus queria mostrar mais uma vez o seu poder e mostrar mais uma vez a sua proteção sobre os seus filhos, sobre o seu povo, mesmo em condições adversas, mostrando que Deus não nos deixa nem um minuto sequer. Ele disse que não nos deixaria e nem nos desampararia. Amém? Mas por ser algo que está escrito no Antigo Testamento, muitas vezes as pessoas falam: mas isso aí é do Antigo Testamento, é a lei, é da Torá, a lei. Mas a semelhança, isso aqui tudo aponta para a vinda de Jesus Cristo, para a morte de Cristo na cruz do Calvário. Toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, toda ela aponta para Jesus Cristo. Sempre Jesus é o alvo de tudo. Mesmo naquele livro em que
se não me engano, é o livro de Ruth, que não fala uma vez a respeito de Jesus Cristo, do Senhor, mas a palavra é direcionada a Cristo. Sempre a palavra de Deus vai ser direcionada a Cristo. E nós vemos aqui, nós vamos ver bem rápido, né, porque nós estamos em um culto, não um estudo, nós vamos ver que há semelhança entre a Páscoa de Êxodo e a morte de Cristo lá no Novo Testamento. Primeira coisa, que o cordeiro tinha que ser sem defeito. Jesus, aqui no versículo de número 2, ele diz que cada família deveria tomar para si um cordeiro. Então, cada família, Deus ordena que cada família sacrificasse um cordeiro sem defeito. Deveria ser um cordeiro sem defeito, macho de 1 ano, mas que não houvesse defeito algum. No Novo Testamento também fala que Jesus Cristo, ele é chamado lá em João capítulo 1, versículo 29, quando João Batista vê Jesus vindo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. E a Bíblia diz que, assim como o cordeiro lá de Êxodo deveria ser um cordeiro sem ruga, um cordeiro sem defeito, um cordeiro de 1 ano, aqui no Novo Testamento diz também que Jesus era um cordeiro perfeito. Cristo não cometeu pecado, ele se fez pecado por nós, para morrer no nosso lugar. Então ele é o cordeiro que pôde tirar o pecado do mundo, porque ele não tinha defeito, mas ele não cometeu pecado, mas se fez pecado por mim, pecado por nós. Então, a semelhança de que o mesmo cordeiro de Deus tinha que ser sem defeito, Jesus Cristo veio como puro, perfeito, sem pecado, mas aquele que poderia, o único sacrifício aceito por Deus, porque Deus já não aceitava mais sacrifício de touros e bodes para livrar o povo do pecado. Deveria haver um sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito foi o sacrifício de Cristo por nós na cruz do Calvário. Alguém perfeito, alguém que não tinha defeito algum, pecado algum, mas que se tornou pecador por nossa causa. Amém, queridos? Em Êxodo capítulo 12, deveria matar o cordeiro e pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais das portas, daquele aonde a família comeu o cordeiro, deveria pegar o sangue e aspergir nas portas, nos umbrais das portas. Para quê? Porque Deus iria, o sacrifício, a ira de Deus, viria sobre a terra do Egito, ele iria ferir a terra do Egito, e o que aconteceu? Então, aonde o anjo da morte passasse, aonde ele visse o sangue no umbral, a casa que tivesse o sangue no umbral, ele pularia aquela casa e ele iria para a próxima. E se a próxima casa não tivesse o sangue nos umbrais da porta, poderia ser até um hebreu descrente que não colocasse o sangue ali. Mas eu creio que todos obedeceram a ordem de Moisés, né? Mas então, aonde que não tinha aquele sangue nas vergas, ele pulava e ali então naquela casa ele entrava e feria todos os primogênitos, seja homem, seja animal, seja o que fosse, não deixava nenhum primogênito. Então, o sangue de Jesus, o sangue do cordeiro que foi colocado nos umbrais da porta e o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário é o sangue que salva. É o sangue que nos libertou, é o sangue que nos livrou da morte do pecado. Amém, queridos? A morte de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo nos trouxe o quê? Salvação. Então nós não morremos, o sangue nos livrou do juízo de Deus. Aqui no Egito, ele diz que ele ia ferir a terra do Egito. E Cristo veio para nos livrar, para justamente nos livrar do juízo. O sangue de Jesus Cristo nos justifica de todo pecado. Nós somos justificados por Cristo através do sangue de Cristo derramado na cruz. Amém? Terceira coisa, que os primogênitos de Israel, os primogênitos israelitas, aonde o sangue estava nos umbrais, foram o quê? Foram poupados. Ele passou e poupou os primogênitos. Em Cristo também há livramento da morte espiritual. Amém? A morte é evitada por meio do quê? Por meio do sangue de Cristo. Então houve livramento de morte sobre a nossa vida também.
Amém, queridos? Outra coisa, o cordeiro morreu no lugar dos primogênitos, lá no Egito. Ele morreu no lugar dos primogênitos. Na casa dos israelitas não teve primogênito morto, mas houve um cordeiro que morreu, para que simbolizasse a consagração, o livramento da morte ali. Mas então, também para a humanidade, para o povo, também o cordeiro morreu no lugar de quem? Morreu no lugar dos filhos de Deus, a favor da humanidade de Deus. A favor da criação de Deus, um inocente morrendo no lugar dos culpados. Ele morreu no nosso lugar, no lugar dos culpados. Então, aqui Jesus, o Senhor, no livro de Êxodo, ele dá a forma como deveria ser feito, como deveria ser celebrado e simbolizando aquilo como figura apontando para Cristo. Nós vemos que, se você ler aqui, se for pegar as passagens lá em João capítulo 1, versículo 7, João capítulo 1, versículo 1 João capítulo 1, versículo 7, João capítulo 1, versículo 29 e outros versículos, você vai ver que há a mesma... o que aquele cordeiro fez lá, o Jesus Cristo fez pela humanidade toda. Amém? Aí já não é mais somente por um povo, é para a humanidade toda, todo aquele que crê, para todo aquele que crê. É por isso que a Bíblia diz lá em João 3,16, que é o versículo chave da Bíblia, né? Diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então agora é para todo o que crê, não é só para uma família, não é só para um povo, mas é para toda a humanidade. A salvação está à disposição de toda a humanidade. Amém, queridos? Aqui, também a Bíblia fala aqui que deveriam ser comidos com pães sem fermento. Amém? Ele diz, dessa maneira comereis. Cordeiro sem defeito, não comereis animal na cru, nem cozinhar, porém assar no fogo, cabeça, não deixareis nada até pela manhã. Dessa maneira comereis. Então seria comido com pães sem fermento. O que significa o fermento no Novo Testamento? Significa pecado. A carne sem fermento. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o fermento simboliza pecado. Então, deveria ser comido com pães asmos, pães sem fermento. Então, a pessoa tinha que se purificar, reconhecer como deveria ser a sua vida, como está a sua vida diante de Deus. Amém, queridos? E também Cristo, quem é Jesus? Jesus é o pão da vida. Amém? Cristo é visto como puro, sem pecado, pão da vida, para a nossa vida. Amém, queridos? Aqui também tem uma outra coisinha também que fala sobre o momento da morte. Quando deveria ser o cordeiro no Egito, deveria ser morto. No versículo 6 fala assim, eu guardareis até o 14º dia. Foi um tempo determinado para que ele morresse. Jesus também veio, não foi... Jesus disse que ele tinha um tempo para todas as coisas seriam realizadas no seu devido tempo, no tempo determinado pelo Pai. E o que acontece? Aqui no versículo 6 ele diz assim, eu guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da noite, no princípio da noite. Também Cristo, o Cordeiro, era sacrificado em um tempo determinado. Jesus também foi crucificado. Quando ele foi crucificado? Na Páscoa, durante a Páscoa em Jerusalém, no tempo determinado. Então, isso reforça todas as coisas que Deus preparou. Por isso que a Bíblia diz que tudo já está determinado. Todas as coisas, até o fim já está determinado. Então, Jesus não morreu no antes, nem antes e nem depois do tempo determinado. Ele morreu no tempo exato, determinado para a sua vida, para a sua vinda e para a sua morte. Amém? Outra coisa, ele diz aqui, olha, que
Sobre os pães, né? Aqui no versículo, daquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Por que ervas amargas? Para você sentir, saber que há sofrimento, houve sofrimento na morte. Né? Não foi algo que é suportável para um homem, né? Mesmo sendo filho de Deus, 100% homem, 100% Deus. Então ele sofreu, ele foi moído pelas nossas transgressões, diz a Bíblia. Amém? Foi da vontade do Pai fazê-lo moê-lo. Então não foi fácil, não, viu, queridos? Amém? A Bíblia também diz que o cordeiro não podia ter ossos quebrados. Aqui está em Êxodo capítulo 12, versículo 46, se você quiser ler aí, olha. Êxodo capítulo 46, versículo 46. O cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhes quebrareis osso algum. Amém? E lá em João capítulo 19, versículo 36, também diz assim, que nenhum dos ossos de Jesus Cristo foram quebrados. Se você for ver, tanto o ladrão da direita como o ladrão da esquerda, os seus ossos foram quebrados para tirar da cruz. Mas a Jesus não tocaram em Jesus. Da forma como ele foi tirado, a Bíblia diz lá em Evangelho de João capítulo 19, versículo 36, que nenhum dos seus ossos foram quebrados. Olha só a semelhança entre um e outro, né? Entre o que foi escrito lá 4, 5 mil anos atrás e o que aconteceu depois de 3 mil anos. Então, foi cumprido porque o símbolo profético específico determinado para aquele tempo. Amém? Então, o cordeiro, o momento da morte também é determinado e que nenhum dos ossos do cordeiro deveriam ser quebrados. E também de Jesus Cristo, mostrando que, da mesma forma, nenhum dos seus ossos foram quebrados, conforme João 19, 36. Amém, queridos? Então, a Bíblia toda, ela se complementa. A Bíblia não se contradiz em versículo algum. Nenhuma contradição na palavra de Deus. Por mais absurdo que nós possamos achar, não há contradição. Porque a palavra de Deus, ela é inerrante, não contém erro algum. Amém, queridos? Tudo isso para quê? Para que nós tomamos isso aí? A Páscoa de Êxodo aponta para a obra de Cristo. O Cordeiro aponta para Cristo. O sangue aponta para a salvação. O livramento físico aponta para o quê? Livramento espiritual. Então, olha só, na fé cristã, a Páscoa é vista como uma prefiguração do sacrifício de Jesus. Na Páscoa, um cordeiro morreu por uma casa. Aqui em Êxodo capítulo 12, o cordeiro morre por uma família. Porque ele fala que é de casa em casa. Então ele não fala aqui, olha, ele fala toda a congregação de Israel, mas ele fala assim, olha, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, na Páscoa de Êxodo, na saída, a Páscoa ela significa que um cordeiro morreu por uma casa, morreu por uma família, mas na cruz, a coisa é outra, o negócio é diferente. Na cruz, o cordeiro morreu por toda a humanidade. Ele morreu por todos aqueles que creem. Então, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós não foi em vão. Não foi algo que aconteceu porque os romanos estavam preocupados, não foi algo que aconteceu porque os sacerdotes estavam preocupados porque era uma nova doutrina, estavam pregando uma nova doutrina. Não, foi porque tudo foi determinado por Deus e há um tempo determinado para cada coisa acontecer. Então, lá em Êxodo, ele institui a Páscoa ainda no Egito. Mas depois já estava contando para tudo. Olha, Jesus ele viria para quê? Para nos resgatar da morte, para nos resgatar do inferno. Amém? Para nos livrar de tudo isso. Então, o cordeiro lá no Egito, o cordeiro morre por uma família, uma casa. Cada casa passa o seu. Dependendo do número de pessoas,
Se for pouco, as pessoas forem poucas, o que ele diz? Ajunta outro, pega outro, chama outra família. E tudo isso, meus amados, leva para qual condição que está aqui? Todos rumo a uma mesa. A mesa que está posta aqui é uma mesa espiritual. Lá, da mesma forma como eles estavam montando a família, reunidas em torno de uma mesa. Aqui também nós estamos reunidos hoje em torno da mesa. Amém? Quando Jesus celebrou a última ceia com os seus discípulos, aonde ele celebrou? No lugar, numa mesa, todos estavam assentados à mesa, e ali Jesus reparte o pão, e Jesus dá a ordenança sobre a celebração da ceia, simbolizando a sua morte na cruz, o derramamento de sangue, o cordeiro sem mácula, o cordeiro sem ruga, sem defeito, sem pecado, aquele que veio única e exclusivamente para isso. Ele veio justamente para isso. E ele não pôde, ele não recuou, ele não voltou atrás, e ele fez o que deveria ser feito. E lá no Egito, quando o tempo determinado, o anjo da morte veio, passou, e a Bíblia diz que houve morte em todo o Egito, todos os primogênitos, tanto de homens quanto de animais, foram todos feridos, e a morte passou por aquele lugar. Amém, queridos? O que nós precisamos? Nós precisamos ver que a nossa casa tem que estar protegida pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Tem que haver a proteção de Deus sobre a nossa casa. Hoje nós não vamos mais colocar sangue na porta, mas nós vamos carregar aqui. Ele está sobre nossa vida. O sangue de Jesus nos libertou de todo pecado. Amém, queridos? E hoje nós também vamos passar pela mesa. Assim como eles se reuniram para comer daquele cordeiro, também nós hoje vamos, da mesma forma, nós vamos celebrar aqui a nossa ceia do Senhor. Nós vamos celebrar o quê? A morte de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. A morte que nos trouxe libertação, a morte que nos trouxe vida, que nos libertou do império das trevas, que nos libertou da servidão do pecado. Lá eles estavam debaixo do jugo de escravidão, e nós estávamos debaixo do jugo do pecado, e ele nos libertou através da sua morte na cruz, do derramamento de sangue na cruz. E por isso nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui para celebrarmos a vida de Cristo. Amém? Páscoa não é... Hoje nós vemos o lado comercial da Páscoa, né? Não é isso. O significado verdadeiro da Páscoa não é isso, é a morte do Cordeiro. O Cordeiro de Deus que foi morto para nos trazer livramento. Amém, queridos? Então, o Cordeiro simboliza Cristo, o sangue, salvação, e o livramento físico daquela época simboliza para nós hoje o livramento espiritual, para que não haja morte espiritual, porque o Senhor nos destinou a salvação, e nós estamos debaixo da vontade do nosso Senhor, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, aleluia, Senhor, e agradecer a Deus é o que nós fazemos. E de que forma nós agradecemos? Davi disse assim, que farei ao Senhor por todos os benefícios que me tem dado? Ele falou, tomarei o cálice da salvação. Nós vamos tomar o cálice, nós vamos comer o pão, que simboliza o corpo de Cristo, e beber o suco, que simboliza o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Amém, queridos? Feche teus olhos por um instante. Ele disse lá em Êxodo, a forma como eles deveriam comer, de que forma, de que jeito. Não iria sobrar nada, não poderia sobrar nada. Tudo que sobrasse deveria ser queimado. E ele dá uma ordem lá em Êxodo capítulo 11. Como nós devemos comer? Ele diz que nós deveríamos comer com os lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comer com pressa.
É a Páscoa do Senhor. Agora você pode perguntar, mas por que comer com pressa? Por que nós fazemos isso? Está apontando para a vinda de Cristo. Porque Jesus vai voltar a buscar a sua igreja. E essa preparação que ele diz lá em Êxodo, simboliza para mim e para você, que nós temos que estar preparados porque Jesus vai voltar. Então, quando ele diz lá, olha, seja preparado, cajado na mão, sandália no pé, porque a qualquer momento Jesus virá. A Bíblia diz para mim e para você, olha, prepara-te para te encontrares com teu Deus. Porque nós não vamos nos encontrar com Deus de qualquer maneira. Nós vamos estar com nossos lombos cingidos, nós vamos ter que estar com o nosso calçado, com as sandálias da salvação. Nós vamos ter que estar com o nosso cajado na mão, preparados para quando a trombeta tocar. Não vai ter tempo de se preparar. O tempo de preparo é agora. O tempo de preparo é agora, é já. Porque quando a trombeta tocar, não vai dar tempo de falar, Senhor, deixa eu me preparar, deixa eu me santificar hoje. Deixa eu pedir perdão, não vai haver tempo. Tocou a trombeta, Jesus virá e vai arrebatar aqueles que são seus. Está dizendo para a igreja, igreja, prepara-te, igreja. Fique preparado, igreja. Fique preparada, porque o fim vem. Jesus está voltando. Os sinais indicam tudo isso. Vigiai e orai. Em nome de Jesus Cristo, igreja. Amém e amém. Amém? É interessante, a palavra de Deus é maravilhosa. Lá tudo apontava para Cristo, para a salvação. Estejam preparados, ele disse. Né? Coma desta forma. Já vestido, trajado. Não vai, se ele mandou colocar a sandália nos pés, é porque não vai dar tempo de colocar. Não vai dar tempo de colocar sandálias para sair, da trombeta tocar. É por isso que ele diz, tem que estar preparado, vestido com trajes espirituais. Porque quando Jesus voltar, a trombeta tocar, Jesus voltar, não vai ter tempo para se preparar. O nosso tempo de preparo é agora. Amém, queridos? Nosso tempo de preparo é hoje, é já, é agora. E se tudo apontava para Cristo, se tudo apontava para a volta de Cristo, para a vinda de Cristo, e agora tudo aponta para a volta de Cristo. Amém? Apontava para a vinda de Cristo, agora aponta para a volta de Cristo. Então, devemos estar preparados para que isso aconteça, e quando isso acontecer, não sejamos pegos desprevenidos. Amém, amados? Em nome de Jesus. Louvado e agradecido seja o nome dele para todos sempre. E hoje nós estamos aqui. Vamos celebrar com o suco que simboliza o corpo, o sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Vamos celebrar com um pedacinho de pão que chama matzá, o pão sem fermento. Está aqui dentro esse pãozinho sem fermento, parece uma bolachinha, mas não é um pãozinho sem fermento, chama matzá. Nós vamos celebrar com ele tanto o símbolo do sangue, quanto o símbolo do corpo de Cristo que foi partido por nós. Para que no mundo espiritual, tanto
no inferno quanto no reino de Deus, nos céus, saibam que nós estamos cumprindo a ordenança do Senhor Jesus. Ele disse, olha, o apóstolo Paulo dizendo, é porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ele vai vir, virá. Amém? Não é uma historinha bíblica, não é historinha não escrita por alguém que não sabe o seu final. É a verdade real da palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. E esse tempo se aproxima. Por isso nós temos que estar preparados para a volta do nosso Senhor Jesus. Ele virá. Fazer isso porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Ele morreu, mas o nosso Redentor vive para todos sempre. Aleluia, Senhor. Pai, neste momento, ó Deus querido, nesse momento, ó Pai, cujo nos reunimos em torno da mesa do Senhor, ó Pai, para celebrarmos a ceia, para trazermos, comermos do pão e bebermos do suco que simboliza o corpo e o sangue de Cristo. Ó Deus, fazendo isso em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro Santo que morreu por nós, que se entregou por nós, que foi obediente até a morte de cruz, porque morte de cruz simboliza a maldição. Ele se fez maldito por nós. Ele levou sobre si todo o castigo que pesava contra a nossa vida, Pai. Ó Deus, ele foi moído pelas nossas transgressões, Senhor. A cruz não era para ele, a cruz era para nós, ó Deus querido. Mas nós não suportaríamos, ó Deus, pagar o preço do nosso pecado. E o Senhor, então, envia Jesus, seu Filho amado, teu único Filho, para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Ele que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele que levou sobre si, suportou todo o castigo que pesava sobre a nossa vida, Senhor. Pai, nós celebramos nesta manhã, Senhor, e nós sabemos que não foi fácil, Senhor. Não foi fácil, ó Pai. Ele, como a tua própria palavra diz, que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Eu creio, ó Deus, nesse versículo, ó Pai, que o Senhor Jesus, neste momento, Ele está no nosso meio, o Espírito Santo está aqui, Pai Senhor, e Ele está dizendo, eu me satisfaço, estou satisfeito com aquilo que eles estão fazendo. Eu creio, ó Deus, que neste momento o coração do Senhor se alegra, porque nós estamos cumprindo a ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós reconhecemos a morte dele, nós reconhecemos que sem ele nós estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele morreu por nós, através do sangue de Cristo nós somos justificados, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai. Nós celebramos esta manhã, Senhor Deus Todo-Poderoso, e que ao comermos este pão e beberdes este cálice, Senhor, a Bíblia diz que nós teremos vida em nós mesmos, ó Deus querido. Não é a vida na nossa vida, mas a vida de Cristo em nós, ó Deus Todo-Poderoso. Porque nós estamos nos alimentando do pão da vida, Senhor. Nós estamos sendo lavados, ó Deus, pelo sangue do Cordeiro, ó Pai querido. Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós sabemos, ó Pai, o quão importante é este momento na nossa vida espiritual, Pai querido. Por isso, ó Deus querido, nós celebramos, ó Deus, com temor e tremor diante do Senhor, ó Deus querido. E agradecendo a Ti, Pai, por todas as coisas, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças ao nome do Senhor Jesus. Amém. Você vai receber aí o teu cálice e nós vamos
celebrar todos juntos, comeremos todos juntos, como diz a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Estava todo o meu ser batido por mim, pelo meu viver. Aleluia, Senhor. Meu Jesus, aquele bater estava todo meu ser, batido por mim, pelo meu viver. Salvação, aquele bater estava todo o meu ser, batido por mim, pelo meu viver. Aleluia, Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Parece então, deveria ser comer um pão grande, né? Um pão. Não, mas não precisa. É simbolismo, né? É simbolismo, simboliza o corpo de Cristo que foi partido por nós. Por isso os pedacinhos, por isso que não tem, cada um recebe um pão inteiro, recebe os pedacinhos, né? Que simboliza, né? Tudo isso. É para eu e você, nós sabemos que Ele nos amou, se entregou por nós e hoje está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, como nosso advogado fiel, advogando a nossa causa, intercedendo por nós, e nós temos esse privilégio em Cristo Jesus. Amém? Foi por Ele, por sua causa, por tudo que Ele fez por nós. Por isso Davi, né, disse, eu repito, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e pagarei os meus votos diante da congregação e assim por diante. Amém? Então, esse aqui, o simbolismo é muito grande. E nós, quando comemos esse pedacinho aqui e tomamos esse cálicezinho pequenininho, nós temos vida em nós mesmos, em nome de Jesus. Amém? Comamos todos juntos em nome de Jesus. Diz também que, por semelhante modo, depois de haver ceado, depois de haver comido o pão,
Tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Nova. Estava ali, sendo substituída a antiga aliança. Ele disse: faça isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Façamos em memória de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Que a cruz está ser regenerado. E é que Deus depois da cruz de um Salvador, como a glória de um pecador. Cruz do Salvador, de um pecador que era eu. Eu também morri, eu também vivi. Aleluia. Eu também vou subir. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor deixou, quando vossos filhos lhe perguntarem: que rito é este? Celebração da Páscoa. Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel, no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou.
Também está escrito no versículo 29 de Êxodo 12, aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Isso significa que não fica ninguém de fora, não importa a posição que ocupe. Se não tiver Jesus, a ira vem sobre ele. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser rei, pode ser plebeu, pode ser quem for, pode ser servo, escravo. Se não tiver Jesus, não tem jeito. A ira do Senhor virá. Então, por isso que ele diz assim, olha, estejam preparados, coma preparado, beba preparado, porque o Senhor Jesus virá, ele virá como ladrão da noite, a trombeta vai soar e Jesus vai buscar a sua igreja, então nós temos que estar preparados, em nome de Jesus Cristo, amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã, Senhor. Senhor, te agradecemos por esta celebração, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra, Deus querido. Que ela continue falando aos nossos corações, ó Deus Todo-Poderoso. E que possamos, ó Deus querido, nos preparar, ó Deus, para a tua vinda, Senhor Jesus. Que estejamos preparados para que ninguém seja pego desprevenido, ó Pai. Por isso a tua palavra tem que ser falada, Pai querido, tem que ser pregada, Senhor amado. Pai, a tempo e a fora de tempo, ó Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, te agradecemos pelos teus benefícios, ó Pai, advindos, ó Deus, da tua morte na cruz do Calvário, Senhor. Salvação, libertação, cura, ó Deus querido, pagamento de dívidas, Senhor Deus Todo-Poderoso. Tudo que o Senhor fez, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, ó Deus querido, e por tudo que o Senhor ainda fará na nossa vida, Pai. Porque grandes coisas o Senhor tem preparado para nós, ó Deus querido. Em nome de Jesus, ó Pai querido, que este seja um domingo, ó Deus querido, para a celebração, Pai querido. Celebração com amor, ó Deus querido, com reverência, Deus Todo-Poderoso, e que o teu nome seja exaltado e glorificado na nossa vida, através da nossa vida, na nossa casa, Pai, na nossa família, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Te agradecemos por tudo, ó Pai Todo-Poderoso. Louvamos o teu nome mais uma vez, ó Pai. Como está escrito, ó Pai, quando o povo ouviu, o povo adorou o Senhor, ó Pai querido. Que o nosso louvor e a nossa adoração, Pai querido, por todos os teus feitos, ó Pai, hoje, para todos sempre, Pai querido. Senhor, eu te agradeço, ó Pai querido, despeço a tua igreja debaixo desta palavra, Deus querido, declarando sobre a vida de cada um, sobre cada família, sobre cada casa, Pai querido, a paz do Senhor Jesus, ó Pai querido. Eu declaro, ó Pai Todo-Poderoso, ó Deus, a vitória, a bênção, a cura, a libertação, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ó Pai Todo-Poderoso, ó Deus, e que tenhamos, ó Deus, um ótimo dia, um ótimo mês, ó Deus, debaixo da tua presença e na tua glória, Pai querido. Despeça a tua igreja debaixo desta palavra, Pai querido, e declaro sobre o seu povo, Pai querido, que o amor do Senhor, o Deus Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a unção, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre todos nós, hoje para todos sempre. A igreja diga amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus Cristo. Vão em paz, não se esqueçam, o Senhor te ama e eu te amo também.